Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar o assunto. A palavra-chave desse vídeo é ruptura. Eu assisti uma série na Apple TV chamada Ruptura, e essa série é uma das melhores que eu assisti até hoje. Ela é dramática e ela tem um tom apocalíptico, de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, de monitorar o povo, de criar planos malignos, de enganar a população. E ela realmente, essa série, ela cria uma ruptura na mente da pessoa, de maneira que ela fica dividida em duas. Se você tiver a oportunidade de assistir essa série, assista, vale a pena. Você precisa ter uma conta na Apple TV e para isso é preciso ter algum equipamento da Apple. Mas vale muito a pena. São, não sei se são 8 ou 10 capítulos, esqueci. Mas são capítulos de 1 hora. Ela tem uma estrutura diferente. Ela é muito bem elaborada. E ela é feita assim, basicamente em um ambiente só. É um ambiente meio sombrio. Até a musiquinha de piano que fica tocando no seriado todo, ela é sombria e mexe na mente do homem, deixando ele escravo do sistema, escravo da sua vida. E é basicamente o que a gente vê no livro do Apocalipse, revelado para nós. Deus mostrando tudo que o diabo tem feito, está fazendo e vai fazer. Aí você consegue extrair parábolas desse seriado. É muito bom, principalmente para o nosso tempo, que é o tempo de final de 2022. Nós estamos num tempo onde tudo está dividido. Pessoas, religiões, política, tudo está dividido. Mas Deus está por trás de tudo isso. Significa que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo isso é para provar os corações. E aí nessa história, você vê o diabo criando pontos de rupturas no Evangelho, para que o Evangelho não avance, não subsista. E Deus também cria rupturas no mistério da iniquidade. A palavra fala de mistério do Evangelho, Paulo fala disso, e também Paulo fala de mistério da iniquidade. São dois mistérios que lutam um contra o outro, e eu já falei muito disso no canal, tá bom? Não vou citar os textos agora para ir encurtando e ir direto mais para o objetivo do estudo. Esse estudo aqui ele vai ser gravado direto, não vai ter edição. Se tiver algum corte, alguma coisinha, eu fiz no programa mesmo do celular, caso eu me perder em algum texto, sei lá, acontecer de entrar alguém aqui em cima, né? Mas caso não, vai direto, não vai ter edição, não vou passar os textos na tela. Esse vídeo vai estar alinhado na minha playlist, que vai estar no meu comentário fixo, junto com algum acréscimo que eu escrevo. Leia o comentário fixo, que é importante. Você não vai se perder nos vídeos, eles estão todos alinhados. São mais de 12 vídeos nos quais eu estou falando sobre esquerda e direita, sobre política, sobre todos esses conflitos que nós estamos vivendo agora. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de 2022, não tem problema qual seja o ano, é válido. Porque eu já estou pensando mais para frente. E desde quando eu comecei a falar de política, eu achava que o cristão não poderia falar disso, que o cristão não poderia se meter nisso. Mas eu estava errado. E quando eu comecei a falar de maneira errada também. Não que eu errei em tudo, mas quando eu descubro que a minha visão estava limitada e que eu não estava olhando com olhos de águia, aí eu tenho que reconhecer isso. E eu já tenho feito posts na minha comunidade do canal. Se você quiser, você pode ir lá ler, pode compartilhar os posts. São posts que acabam virando vídeos. Eu escrevo lá, fica documentado, depois eu dou uma lida, às vezes dou uma ajustada, se tiver algum erro, paciência. E depois isso acaba virando um esboço para eu gravar vídeos. Então tudo que eu estou falando aqui eu já postei lá, mas aqui eu venho e acrescento e expresso com a minha voz. Então pode ir lá na comunidade do canal, na playlist, e seguir os estudos. Quando eu falo de política, eu vou basear tudo na palavra de Deus. E o cristão que não fala de política, ele está com o pensamento limitado. O cristão não pode se envolver na política, se candidatar
ele vai se corromper lá. Aí não tem nada a ver com o cristão, mas o cristão pode julgar as coisas. A palavra de Deus fala de política. Ela fala para você não se intrometer com política. O nosso reino não é desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, temos alguns compromissos com esse mundo, na verdade muitos compromissos. E se você não tomar cuidado, você fica até preso nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Nós temos que dar a César o que é de César, sem cometer iniquidades, e dar a Deus o que é de Deus. Mas tem limites que nós temos que entender pela palavra de Deus. Nós não podemos fazer tudo o que os ímpios fazem. Por exemplo, agora, o conflito maior é que as pessoas estavam na rua e agora estão na rua para fazer manifestações, e elas falam que isso é lei, que isso é normal, que isso é válido. Algumas pessoas chegam até a falar que quem não foi para a rua brigar pelo Brasil são pessoas covardes, são pessoas que têm fé sem obras, de maneira que oração e jejum e ensino para essas já não é obra, isso é fé morta. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, se eu não colocar uma camisa do Brasil amarela e não seguir a Constituição e não lá clamar, minha fé é morta. Essas pessoas estão completamente enganadas. Talvez elas vão ver isso no futuro. Elas estão sendo instrumentos de Satanás para criar rupturas no povo de Deus. Mas, como eu tenho muitas coisas para falar aqui e tenho textos para ler, eu vou tentar gravar aí esse vídeo e logo em seguida mais um. Eu vou ter que fazer essa separação, porque senão fica muito pesado aqui, o aplicativo ele começa a embaçar se fica muito pesado, tá bom? Então eu divido o vídeo por esse propósito. Se eu fosse editar no computador, aí eu mandaria em 40, 50 minutos. Isso daqui que eu estou falando é a introdução para vocês. Então, irmãos, olha o ponto que nós estamos vivendo. Eu não vou poder tocar em todos os assuntos anteriores, porque esse vídeo aqui é para quem me segue. Quem não me segue não vai entender nada. Vão até distorcer minha fala. Muitas pessoas, quando não têm argumentos, elas distorcem a sua fala. Elas não ligam para os textos bíblicos que são citados, nem sequer chega na consciência delas. E elas apenas distorcem o que você está falando. Eu tenho falado muito da idolatria do país, da idolatria das pessoas a Bolsonaro. Elas vão negar isso até o fim, mas muitas são idólatras. Não todas. E as que se desviam disso falando, eu não sou idólatra, eu não luto para o Bolsonaro, eu só não quero que a esquerda venha, eu só não quero que o Brasil fique como uma Venezuela, eu luto pela nossa nação, pelo nosso Brasil. E aí eu proponho pontos de vistas alternativos. Porque, irmãos, do jeito que está a coisa, você tem que criar rupturas, não tem jeito. Você tem que usar textos, usar argumentos e tentar fazer chegar na consciência da pessoa. Agora, se a consciência estiver cauterizada, não adianta. Pode ver que o apóstolo Paulo, ele usa muito texto, muito bem encaixado, muito bem contextualizado, mas ele apela para a consciência. Pode fazer a busca na palavra consciência nas cartas de Paulo, você vai encontrar essa palavra várias vezes. Porque a palavra, às vezes, só o texto citado, ele acaba não tendo poder. Porque você precisa pegar o texto, contextualizar e tentar levar ele até a consciência da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou propondo ponto de vista alternativo para abrir os olhos das pessoas assim como os meus foram abertos. Mesmo eu achando que eu sei muito de profecia, e eu não vou me engrandecer, vou me gloriar no Senhor, mas também não vou me rebaixar. Eu sei bastante de profecia, mas mesmo eu sabendo, a gente sempre tem que aprender. Pessoas vão ser usadas por Deus para nos abrir os olhos. E isso serve até para você não se engrandecer, para você saber que você erra, que você tem que ir lá ajustar, e não importa as pessoas o que elas vão falar. Tem pessoas que olharam 2 vídeos meu, corrido, naquela pressa, e falaram, você fala uma coisa, depois fala outra, não é confiável. Será que elas não percebem Aliás, às vezes não querem perceber mesmo, né? Porque elas foram confrontadas no vídeo. Elas não percebem que quando a palavra comprova, nós temos que mudar. Porque senão
Nós vamos cair e tropeçar em vários provérbios. O tolo não recebe a instrução, o tolo reprova, o tolo se desvia. O tolo, ele sempre vai se achar mais sábio do que 7 pessoas que sabem responder bem. Vários provérbios eu já tenho lido e falado para vocês sobre isso. Então, eu não quero ser assim, eu não quero ser uma mula teimosa. Eu não quero ser um jumento desenfreado. Eu quero ser cristão verdadeiro. Se for comprovado pela palavra que esse Brasil está na idolatria, que muitas pessoas dormindo pensam que estão acordadas, estão dando um toque de trombeta errado, estão influenciando as pessoas a fazerem coisas que Deus jamais pediu. Elas não estão olhando os sinais. Chegou ao ponto até de confiar em forças armadas. Tem pessoas que em cada palavra, em cada frase que ela fala, está ali, ainda não acabou. Temos as forças armadas, os exércitos brasileiros. Irmãos do céu, será que a gente não lembra de nenhum texto da palavra? Não confia no Egito e nem na Síria, como o povo de Israel segundo a carne fazia. Eles confiavam nas forças armadas. Nós temos que confiar não nos exércitos do país, mas nos exércitos do céu. O Senhor dos exércitos, os exércitos celestiais. Aí está a nossa confiança em Deus. Agora, tem pessoas que não são capazes de manifestar o que está evidente diante de nós, dos nossos olhos. O Brasil é um país idólatra. O hino do Brasil é completamente idólatra e apóstata. Tem pessoas que ouviram as palavras que eu falei. Veja lá o vídeo sobre a idolatria do hino do Brasil, cheio de engrandecimento e blasfêmias contra Deus. E muitas pessoas falaram que aquele hino não é o verdadeiro. O hino verdadeiro foi tirado de nós, aquele é um hino falso que foi implantado. Irmãos, é o hino aceito pelo Brasil. É um hino aceito mundialmente. É um hino tocado na Copa do Mundo. Analise a letra desse hino. Não só isso, o hino prova toda a idolatria do país. E o país mostra que o hino é verdadeiro, realmente é o Brasil. O Brasil está na idolatria. Muitas pessoas querem justificar os muitos pecados de Lula Aí eles pegam e diminuem os pecados de Bolsonaro. E fala assim, é melhor direita do que esquerda. O nosso presidente, ele não é... Olha só a fala, olha passando pano em todo o pecado e Deus vendo. Nosso presidente não é cristão, não podemos esperar que ele seja um cristão. O que importa é que ele não seja como a esquerda. Olha só o Lula, olha só a esquerda, olha só os planos. E aí as pessoas não estão enxergando os planos da direita. Elas não estão enxergando, mesmo com explicações, graças a Deus não são todas, porque algumas mudam a mente, porque eu consigo gerar ruptura na mente da pessoa. Se a pessoa tiver o ouvido aberto, ela se desvia. Assim como eu tive os ouvidos abertos e entendi que eu estava me desviando para a direita. E a palavra de Deus é bem clara quando fala para você não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E isso tem a ver com os governos do mundo. É bíblico. Podemos comprovar isso no nosso mundo. Não é só Brasil, esquerda e direita. É mundial. E eu estava me desviando para a direita, mas por engano, por ignorância. Não que eu estava cego. Quando pessoas começaram a me mostrar as coisas, eu comecei a investigar, eu comecei a calcular e encontrei. Realmente, o mesmo Deus estranho que age por Lula e pela esquerda, falando aqui do Brasil, é o mesmo Deus estranho, não é outro, é o mesmo Deus estranho que age em Bolsonaro. Só que esses dois braços, porque são dois braços do espírito do anticristo, são os dois braços de prata da estátua de Daniel, também são as duas pernas de ferro e agora no nosso tempo são os dois pés de barro e ferro misturado, direita e esquerda. O diabo precisa desses dois braços, mãos, dessas duas pernas, desses dois pés até chegar nos dedos. Tudo é espírito do anticristo, não se engane. O lado esquerdo, ele tem muito a ver com ateísmo, ele nega a Deus,
ele tem planos de perseguição direta a cristão, ele tem a ver com satanismo. Pode ver que você vai encontrar bastante disso na esquerda. A direita já não tem. A direita, ela está em conflito com a esquerda, e é aí que está o plano astuto do diabo. A direita está em conflito com a esquerda. A direita fala, tá vendo o que a esquerda faz? Olha a esquerda como ela é corrompida. A esquerda não quer que a gente pregue o evangelho. Vamos para a direita. Só que na direita tem idolatria, tem Bolsonaro entregando o Brasil todo. A senhora da Aparecida é um demônio, assim como o eixo, o candomblé, aqueles nomes estranhos que Lula foi lá, é o mesmo, não tem diferença. É só que o diabo, ele está mascarando as coisas, porque ele precisa de um lado, de uma apostasia, de um povo dormindo. Ele precisa de pessoas falando de Deus, falando de Jesus, mas corrompendo o evangelho. Ele precisa disso. O diabo não quer que o mundo inteiro pare de falar de Jesus. Primeiro porque ele sabe pelas profecias que isso não vai acontecer. Mas ele tem permissões de corromper a igreja, de fazer misturas. E nós vemos isso claramente nas cartas de Paulo. Paulo fala de ministros de Cristo, de ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. E para isso a pessoa tem que parecer cristão, falar coisas parecidas de cristão, falar do Pai, falar do Filho, falar da salvação, mas está transfigurado. Paulo fala disso. João fala disso. A apostasia revela isso. E isso faz parte da direita. Pode ver o tanto de pessoas idolatrando Bolsonaro. Tem vídeos no YouTube provando tudo isso que eu estou falando. Se eu não visse com os meus olhos, talvez eu não acreditaria. Pessoas cantando hino para Bolsonaro dentro das igrejas. Não aceitaram a resolução das eleições. Aí, porque elas, sabe por que não aceitaram? Falo, foi roubo. Roubou. Deus não aceita isso. Aí você mostra na Bíblia que Deus está usando as corrupções do homem. E isso é para envergonhar a igreja, para dar sinais, para castigar a direita, para castigar Bolsonaro. A idolatria que ele faz e que ele recebe. Ele recebe adorações. Não é aquela adoração de se ajoelhar e falar, ele é o meu Deus. Esse não é a única maneira de você ser um idólatra. Paulo fala que quando você serve o seu ventre e você trabalha mais para si, você se torna o seu Deus. Está escrito em Filipenses 3. E é nesse mesmo capítulo e contexto que ele fala que a nossa pátria está no céu. Sua pátria não é o Brasil. Sua pátria não pode ser a pátria idolatrada, a terra amada. Salve, salve. Olha tantas palavras blasfemas no hino do Brasil. O hino está eternizando o Brasil acima de 1000 outros países. Não tem ninguém igual ao Brasil. Terra amada, terra idolatrada. Diz que ela é eterna em berços de esplendor. Glória no passado e paz no futuro. É muita blasfêmia. E não é só um hino mentiroso. É a pura verdade que nós vemos nos brasileiros. Conquistamos tudo com o braço forte. Agora tem cristão confiando nas Forças Armadas, achando que as Forças Armadas vão impedir que Lula entre. Irmão, se Deus decidiu isso, ninguém vai impedir. E as pessoas não veem os sinais. Até o fim elas vão se tornar teimosas. E eu já falei em vários vídeos, mesmo vendo tudo isso, eu queria que Bolsonaro voltasse, mas queria que ele voltasse arrependido. Se for para ele voltar do jeito que estava antes, é melhor que Lula entre, porque são nas perseguições que a igreja busca o Senhor. Presta atenção nisso que eu estou falando, eu nem li textos. Meu Deus, eu vou estender esse vídeo aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui meu tempo, eu vou estender um pouquinho. Vou estender aí mais 7 minutinhos. Para eu terminar o meu raciocínio. Eita, não consigo. Não consigo mexer, senão eu vou travar aqui o vídeo. E aí, deixa eu recuperar o pensamento.
As pessoas estão ignorando todos os sinais, distorcem os textos bíblicos, ignoram tudo o que vem pela frente. Elas estão esperando que no dia 1º as Forças Armadas vão entrar com o seu poder e ação e não vão deixar Lula entrar, estão até desejando a morte do homem. Por quê? Aí eles falam, olha as frases para estar repreendendo profecia bíblica. As frases deles são, não queremos que o nosso Brasil, nossa pátria, parece que não nasceu de novo uma pessoa assim. A palavra fala que quem nasceu de novo, quem está ressuscitado com Cristo, pensa nas coisas do alto e não nas de baixo, e mais, fala que é para a gente andar como peregrino. O escritor de Hebreus, em Hebreus 11, fala isso, que as pessoas confessam com a boca que são peregrinos nessa terra. E olha que ele falou Jerusalém, contrastou Jerusalém. Se tem uma nação aqui que é importante nesse mundo, Deus ama todos os gentios, Ele quer buscar a salvação dos gentios, não das nações, não da cidade, do país, das edificações. Deus vai destruir tudo isso. Ele quer salvar as pessoas dessa grande Babilônia. A palavra é bem clara quando fala, sai dela, povo meu. Dela quem? Quem vem na sua mente quando fala sai dela? Grande Babilônia. Mas o que é isso para você? Se fosse só Jerusalém, simplesmente as pessoas saindo de Jerusalém cumpriria a palavra. Saiu dela, povo meu. Ou seja, saiu de Jerusalém, a profecia estaria sendo cumprida pela pessoa. Sai de Jerusalém e vai para outra nação, já não está mais contaminado com a grande Babilônia? É isso? Não é. Não pode ser apenas uma região. É sair desse mundo de sistema. Tem que entender o contexto todo, né? O Apocalipse está falando de besta, de imagem da besta, de marca da besta, de controle, de monitorização. Então, você tem que olhar a palavra e entender, né? A mensagem do deserto está no Apocalipse, então é muito bem claro para quem quer aprender. Sai disso, povo meu. E o Brasil está no meio disso. Não tem como querer se enganar. Tem como se enganar. Mas se você atentar para as profecias, os seus olhos têm que ser abertos. Não é possível. A pessoa tem que compreender isso. E porque as pessoas já estão contaminadas com a mensagem pré-tribulacional e a mensagem pré-tribulacionista, ela não entende nada de deserto, ela distorce tudo. Então as pessoas, muitas dessas que estão nas ruas, nas manifestações, já têm o pensamento pré-tribulacionista. E as pessoas que são pós-tribulacionistas estão lá, elas estão desprezando as profecias. Não estão analisando, elas estão desprezando. Porque se a pessoa entende de grande tribulação, sabe que para Jesus voltar, muitas nações devem estar nas mãos do diabo, corrompidas. Então por que elas querem bênção sobre o Brasil? Por que elas querem repreender quem está alertando o povo? Tem pessoas que falam que eu estou até amaldiçoando o Brasil. O Brasil já está amaldiçoado, irmãos. Deus vai retirar um povo daqui e tudo isso vai ser destruído, vai cair tudo. Você está querendo procurar grandes coisas? Está querendo que a sua cidade não seja abalada só porque você está nela? Será que o Brasil está fora do contexto de Mateus 24? Não. O Brasil, ele tem o seu tipo de pecado. Vai ter os castigos. Deus vai castigar todas as nações do mundo. Aí tem pessoas querendo, parece que quer cumprir mais o hino do Brasil do que cumprir as profecias. Não está escrito isso que eu estou falando? Para um pré-tribulacionista deve ser bem difícil aceitar isso, porque ele acredita que ele vai ser retirado, que não vai ver mal algum, acredita que está até pronto para ser arrebatado. Mas, irmãos, para quem tem consciência, para quem estuda as profecias, como é que vai querer repreender isso, repreender o mal? Quantas profetadas, quantas pessoas levantaram a mão e oraram? Irmãos, tem um Provérbios que diz assim, eu vou acrescentar ele no meu comentário fixo.
que a pessoa que desvia os ouvidos da lei, de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Tem provérbios falando isso. Agora, como que você entende esse provérbios? Porque o provérbios é bem claro. Se você desvia os ouvidos de ouvir a lei, quando você ora é abominação para Deus. Sabe o que é isso? A lei está te dando uma instrução, a lei está te falando algo, está te dando uma direção. Tem pessoas que vão falar para você o que é certo, o que é errado. Mas aí tem pessoas que vão desviar, elas não querem ouvir. É o que Paulo fala, tem pessoas que têm coceira nos ouvidos, elas vão buscar mestres que falam coisas agradáveis para elas. Eu tenho falado muito disso recentemente. Isaías 30 é um dos textos chaves para nós hoje. E aí tem pessoas que desviam os ouvidos. A lei de Deus não é só 10 mandamentos, lei é Torá, é instrução. Jesus já profetizou como estará o cenário mundial quando estiver perto da sua vinda. Você está vendo a idolatria do país. Não se engane, não pense que os pecados da esquerda, falando aqui no aspecto do Brasil, e o roubo de Lula, os roubos que ele fez, vão justificar os pecados de Bolsonaro, as idolatrias, as gracinhas que ele fez nas redes. Não vai justificar nada. Bolsonaro pode não falar aquelas coisas que o Lula faz, mas ele recebe adoração, irmãos. Se você for olhar, às vezes é até pior do que o Lula. É até pior. Abra os olhos, eu não enxergava isso antes. Aí tem pessoas que querem justificar, passar o pano em tudo. Para tudo elas têm uma explicação. Você mostra a idolatria do país? Mas você tem que entender que você mostra a idolatria de Bolsonaro? Mas você tem que entender que, olha, Ciro também, e quer comparar Bolsonaro com Ciro. Isso não cria uma revolta? Ou seja, vai vendo. Aí você mostra os vários pecados de Bolsonaro. Pessoas com as mãos imundas colocaram a mão na cabeça de Bolsonaro e profetizaram nas redes, claramente. Derramou azeite, profetizou. Valdemiro Santiago, da Igreja Universal não, da Igreja... esqueci. O Bispo Macedo é da Igreja Universal. Valdemiro Santiago é da Igreja... Esqueci, ele não é de igreja nenhuma. Ele é de uma seita na terra. E essas pessoas, tá lá, Bolsonaro tá lá, com todo mundo, com Silas, todo mundo. Tudo pessoa com a mão imunda, colocando a mão na cabeça de Bolsonaro e consagrando ele como presidente do nosso Brasil, da nossa pátria. E nenhum deles enxergam a idolatria do país. Eles mesmos causam o sono nas pessoas. Essas pessoas todas. Cada um com seus pecados. Tudo com amor ao dinheiro. Você pensa que Silas Malafaia, tudo bem, ele não fala assim coisas horrendas como os outros, mas tem vídeos do Silas Malafaia onde ele está com o profeta dos Estados Unidos. Eu vi isso lá no Japão. E aí ele manda a pessoa, diz que teve uma revelação de Deus e a pessoa tem que ligar e fazer uma oferta do número do telefone para você ser abençoado. Meu Deus do céu, irmãos, isso é abominável. E não é só isso não, tem um monte de coisas. Todas essas daí estão com Bolsonaro. Tudo pessoa que caminha para a apostasia. E você está vendo tudo isso. Às vezes não está vendo, mas alguém te fala. Mas não, você não quer que venha a grande tribulação, que se cumpra as profecias. Você quer jogar isso lá para frente. Você é a pessoa que desvia os ouvidos. Aí essas pessoas vão desviando os ouvidos de tudo. Desvia. E ora, Senhor, abençoa o Brasil no teu nome, em nome de Jesus eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus, fala até língua. Fala até abobrinha, até enrola a língua de tanta abobrinha que fala. Em nome de Jesus eu decreto no país. Decreta nada, está desviando os ouvidos da lei. É abominável uma oração dessa para Deus. É abominação.
E Deus vai deixando. Vai deixando. Aí a pessoa, sabe o que ela está fazendo? Ela não se desvia para a esquerda, mas se desvia para a direita. E Isaías 30 fala que Deus ia dar mestres para as pessoas, os olhos delas iriam ver os mestres, e quando ela se desviasse ou para a esquerda ou para a direita, isso são desvios da terra. Elas iriam ouvir uma voz por detrás dela falando: ei, o caminho é por aqui, é reto. Não é para a esquerda e nem para a direita. Mas lá em Isaías 30 está profetizado: são filhos rebeldes, filhos que não querem ouvir a lei. E falam para os seus profetas: não falem coisas retas para nós. Falem ilusões para nós. Ou seja, sabe o que? Porque isso é uma profecia que Deus falou lá em Isaías 30. Escreve isso para ficar para muito tempo para frente. Eternamente. Porque isso vai ser lido no milênio. As pessoas vão estudar tudo. As nações vão aprender isso no milênio. E aí eles falam claramente: não fale essas coisas para a gente. Fale ilusões. Transferindo a profecia para o momento real. Transferência correta, exata. Não profetize nada sobre o Brasil. O Brasil está idólatra. Não quero saber. Fala a ilusão para a gente. Fala que o Brasil vai melhorar. Fala que o Bolsonaro vai voltar. Fala que a nossa nação é a nação de Deus. Fala que Deus trabalha para essa nação, assim como Josué lutou lá com os 7 sacerdotes e Moisés abriu o mar. Jesus está aqui para defender o nosso Brasil. E se precisar, ele pode até contar com as Forças Armadas. Fale essas ilusões para a gente. É isso, Isaías 30. Agora, eu disse que um dia iria contextualizar o 30 com o 29, com o 28, com o 31, para vocês verem o contexto profético, e que coisa linda. Tá aí, não quer acordar, não acorda. Quer ouvir ilusões? Vão ter muitas pessoas falando ilusões. Não quer ouvir a voz dos mestres? Falando nem esquerda nem direita? Não ouça. Mas depois colha as consequências. Entendeu, irmãos? Agora eu vou gravar mais um videozinho, ainda tem sol, eu só vou desligar aqui porque já está chegando a meia hora, tá pesado o vídeo. Vou pôr as luzes aqui, trocar a câmera, porque gravando aqui na ultra wide fica mais escuro. E vamos terminar o raciocínio do vídeo, tá? Chegou até aqui? Não perca, vai aparecer na tela final aí, vai direto para a parte 2, tá? E na parte 2 eu concluo tudo e deixo um recado para vocês. Um recado lá no final, tá bom? Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.